Bom, agora a gente já está praticamente colocando a mão na massa aqui nesse curso de PHP da School of Net, ok? E o que eu vou recomendar, ok? Que você baixe um programa chamado Champ, né? Se você digitar no Google, download Champ, né? Champ com 2 P's aqui, né? O que acontece? Esse Champ é uma forma, né? É um programa que já tem tudo instalado, né? O Apache, o PHP, o MySQL, as configurações, um sistema até para você conseguir gerenciar banco de dados, ok? Inicialmente nós não iremos utilizar tantos recursos assim, ok? Mas é o seguinte, é muito importante que você instale, né, utilize um programa desses para você configurar o ambiente de desenvolvimento no seu computador, porque você não vai precisar, como eu falei, instalar Apache, configurar, baixar PHP, configurar. Muitas vezes você está utilizando, por exemplo, no Mac, né, você teria que baixar, compilar o Apache, fazer um monte de coisa. Se você está utilizando o Linux, normalmente o Apache, o PHP, eles já vem instalado, ok? E a pasta raiz dele fica no /var/www, ok? Todavia, né, normalmente os usuários eles trabalham mais com o Windows, né? Então o que acontece? Por que eu estou aqui falando para a gente adotar o Champ? Né? Se você tem outro programa, se você já conhece, né, o AMP, por exemplo, é muito utilizado, não tem problema. Mas eu recomendo, seriamente, que você trabalhe realmente com o Champ, para que tudo que a gente veja aqui na tela do meu computador, por exemplo, né, fique muito parecida, né, similar com a sua, ok? Eu vou dar algumas dicas agora aqui de qual versão você instalar e etc. Legal? Então aqui ó, você vai ver que quando eu digitei download Champ, você vai perceber aqui que nós temos aqui ó, Apache Friends, Champ for Windows e etc. Né? Se você está usando Windows, obviamente que a gente vai fazer o download dessa versão. No meu caso, eu estou utilizando o macOS, ok? Então, existe também um Champ para Mac. Então fica muito fácil também de você trabalhar e instalar. Né? É bem tranquilo também. Mas nesse caso eu vou mostrar aqui a versão para Windows. Então quando eu clicar aqui logo na primeira opção, ó, Apache Friends Champs para Windows, ele vai abrir o site, ok? E eu vou ter opções para fazer o download do Champ, tá vendo? Né? Então eu tenho o Champ, Champ Add-ons e Champ Lite, ok? Quais são as principais diferenças, né? E qual é a versão que eu recomendo que você baixe? Eu recomendo que você baixe o Champ Lite. Por quê? Porque é uma versão resumida do Champ, não vem com tanta, entre aspas, tranqueira, ok? E você consegue trabalhar numa boa. Se você quiser baixar o Champ completo, não tem nenhum problema, ok? Por exemplo, aqui, eu vou clicar aqui no Champ Lite, ele vai ter a versão aqui do Champ Lite, aqui, nesse momento é 1.7.3, ele vai falar que vai vir com Apache 2.2.14, né, que é a versão do Apache, vai vir com o MySQL, que é o sistema de banco de dados, o 5.1, ok? E o PHP 5.3. Lembra que eu falei no início do nosso treinamento que até o 5.2, né, era uma coisa. E do 5.3 para frente, o que era? Na realidade, já era um tira-gosto PHP versão 6. Não tem problema se você baixar, né, o 5.3. Porém, o que vai acontecer? Muitas vezes, se você quiser baixar algum sistema da internet, ok? Que esteja pronto, talvez ele possa não ser compatível por causa de algumas mudanças que nós temos aí na partir da versão 5.3 do PHP. Então, se possível, você também, se você encontrar esse tipo de problema, você pode dar uma navegada nesse site aqui do Champ e procurar uma versão do PHP que seja 5.2, ok? Porém, para o nosso curso não vai ter diferença. Legal? Então você pode baixar a versão aqui, o executável, né? Também a versão zipada.
você vai descompactar. Aqui ele tem o passo a passo de como instalar, né, o Champ. É muito simples realmente. E ele vai abrir praticamente aqui esse painel de controle, né? Se ele não abrir, você vai na pasta onde você instalou o Champ, ok? Procura um arquivo, né, .exe, que chama o Control Panel, praticamente o painel de controle, onde você vai poder inicializar os serviços. Deixa eu clicar aqui nessa imagem, deixa eu ver se ela amplia aqui na tela. Tá vendo? Esse aqui praticamente é o painel de controle do Champ. O que significa? É o seguinte, nós daremos, depois que você instalar, um Start no Apache, também pode ser um Start no MySQL, apesar de que nós não vamos usar. Você não precisa nem dar inicialmente. O que significa esse checkbox aqui? SVC. Significa de serviço, ok? Ou seja, toda vez que você reiniciar o computador, o Apache já vai ser iniciado automaticamente. Isso ajuda bastante. Legal? Então, se você der um Start aqui, ele já vai iniciar o Apache. Quando ele der um OK, quer dizer que o Apache vai estar funcionando. Bacana? Tem outras opções também de instalação, ok? Mas, praticamente é seguir aqui o tutorial. Não tem erro, né? O importante é você chegar nessa telinha. Se você chegou, não tem problema nenhum, ok? Uma dica também que todo mundo cai. Normalmente todo mundo cai. É em relação ao Skype. Nossa, mas o que o Skype tem a ver? É o seguinte, o servidor web, o Apache, ele utiliza uma porta do seu computador que é chamada porta 80, que é a porta para web, ok? Então o Apache ele vai rodar nessa porta. O que acontece? O Skype, normalmente, ele tem uma opção que é o seguinte, posso também tentar realizar chamadas utilizando a porta 80? Se essa opção estiver selecionada no seu Skype, pode ser que quando você der um iniciar no Apache, ele já vai falar que a porta 80 está busy, ou seja, ocupada, ok? Então o que você faz? Ou você fecha o seu Skype, obviamente que eu não gosto dessa opção, então você vai na parte de preferências, na parte de conexões de rede e deselecione a opção utilizar porta 80 como alternativa, alguma coisa desse tipo. Depende da versão do Skype, mas essa opção existe e é uma pegadinha que todo mundo cai e perde um super tempo e às vezes não consegue avançar num curso ou até mesmo um próprio desenvolvimento. Legal? Então já está aí a dica, ok? Qual que é a sua, entre aspas, lição de casa? Né? Você conseguir baixar o Champ, instalar e iniciar o Apache. No próximo vídeo, nós vamos entender um pouquinho melhor essa estrutura do Champ, ok? Aonde os arquivos serão gravados, ok? Para que eu consiga executar o PHP. Legal? Bom, basicamente é isso. Boa sorte, né? E tenho certeza aí que você vai conseguir. Ok? Até mais!